amores, de volta, meus amores e amoras. E eu já acho que eu já expliquei isso pra vocês, mas eu vou sempre reforçar que às vezes eu fico olhando pra cá, gente, porque eu acompanho o slide, tá? Mas é só por isso mesmo, tá bom? E vamos dar sequência na nossa aulinha. E vamos falar agora sobre uma coisa meio chatinha assim, mas necessária, né? Super importante. Peço perdão pro barulho da rua, que às vezes acontece de passar uns carros aqui. Isso porque eu tô gravando à noite, porque de dia é muito pior. Mas enfim, o nosso teminha dessa próxima aula é a Política Nacional da Saúde do Idoso, tá? Como eu sempre falo, gente, o título fica aqui, ele fica inverso, mas eu só mantenho o meu quadrinho aqui, pra caso eu precisar dar algum exemplo, eu apago aqui e consigo desenhar na hora, tá? Apesar de eu não ser nenhum Picasso, mas às vezes a gente improvisa. Então, bora lá, meus amores. Então, a Política Nacional da Saúde do Idoso, ela é regida, né, pela Lei número 8.842 do ano de 94, né? Ela foi sancionada em 4 de janeiro e foi regulamentada após 2 anos pelo Decreto Federal número 1948 de 3 de julho de 96 e trata-se de uma lei abrangente que pretendeu assegurar os direitos da minha pessoa idosa. Esse dispositivo legal trata o envelhecimento populacional como uma questão de interesse da sociedade em geral e reconhece a necessidade de se considerar as diferenças econômicas, sociais, regionais existentes no país na formulação de políticas direcionadas ao idoso. Pontos importantes sobre esse parágrafo, gente. Eu sempre deixo o número da lei certinho e o ano, porque concurso público, quando vocês forem fazer, chove lei de saúde do idoso, lei da 80 e 80, que é as leis, né, da enfermagem, enfim. Então fiquem sempre atentos a essas datas, a esses decretos e os números, porque isso cai bastante em concurso público, tá? Então a política nacional, gente, ela nada mais é do que as leis que garantem, né, que a integridade do meu idoso, tá? O cuidado para com o meu idoso. Então é ela que determina que certas coisas podem ser denunciadas e levar um ser humano preso, inclusive, né? Como, por exemplo, um maltrato, entre outros problemas. Qual que é o objetivo dessa lei? A Política Nacional de Saúde do Idoso, ela tem por objetivo assegurar os direitos sociais do meu idoso, criando condições para promover autonomia, integração e participação efetiva na minha sociedade. Ela rege pelos princípios de que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da sua cidadania. O processo de envelhecimento diz respeito a toda a sociedade, o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza e deve ser o principal agente e destinatário das transformações a serem efetivadas através dessa política. Então, em resumo, gente, o que ele quer dizer aqui? Apesar da gente ter, né, a nossa Política Nacional de Saúde do Idoso, que são as leis que asseguram, né, o direito desse cidadão, essas leis elas não ficam somente a dever do Estado. A minha sociedade tem que proteger o meu idoso, a família desse idoso tem que protegê-lo, tá? E a gente sempre tem que garantir formas de assegurar que todas as leis cabíveis sejam aplicadas em conforme, tá? O que vai ajudar esse idoso a se sentir mais seguro, né? E se sentir realmente parte de uma sociedade como um todo. E como eu falei lá na primeira aulinha, quando a gente fala de saúde do idoso, a gente viu que demorou muito para as pessoas terem esse start, né? E perceber que idoso tem direitos diferentes de um adulto, como tem direitos diferentes de uma criança, porque ele tem certas limitações, ele precisa de certos cuidados. Então, por isso que é importante a gente ter políticas voltadas especialmente para o meu idoso. Tudo bem? Quais são as obrigações? Gente, asterisco, importante que essa pergunta todo mundo errou também na outra aula, gente. Quais são as obrigações da minha Política Nacional da Saúde do Idoso? Prestem atenção. É enfatizar o atendimento não asilar ao idoso, além de garantir a melhoria do atendimento asilar aos que não possuem vínculos familiares nem meios para suprir sua subsistência. Segundo o Decreto 1948, do dia 3 de julho de 96,
cabe aos ministérios envolvidos na política nacional do idoso, dentro das suas competências, promover a capacitação de recursos humanos voltados ao atendimento ao idoso. Essas são as obrigações da política nacional do idoso, tá? Foquem nisso. Então, aqui, gente, ela tem a obrigação de, por exemplo, evitar que o meu idoso fique lá no asilo largado às traças, tá? Geralmente ele trabalha para o idoso não precisar ir para esses isolamentos, né? Vamos dizer assim, porque basicamente uma instituição como um asilo, por exemplo, ela acaba tirando o idoso da sociedade e vivendo, né, mediante as regras apenas daquela instituição. Porém, a gente sabe que tem alguns idosos que sofrem maltratos, por exemplo, ou que não têm famílias, que aí sim, né, precisam ser encaminhados para essas instituições, como asilos, né? E aí, a política nacional trabalha de forma que esse idoso seja respeitado de forma integral, né? Ou seja, tanto o seu físico, emocional, né? E mente, etc., e o seu espírito, de forma que ele seja respeitado como um todo, mesmo estando nessas instituições, ok? Além disso, né, ela assegura, né, que os recursos humanos básicos para esse idoso seja garantido, né? Então esse idoso tem direito a uma boa alimentação, a higienização, os direitos básicos de vida desse idoso tem que ser garantido. Essa é a obrigação da política nacional. E aí, né, o Estatuto do Idoso, é por isso que eu falei para vocês prestarem atenção aqui, é diferente de política nacional da saúde do idoso. Então, a política ela vai tratar sobre as leis que defendem o meu idoso. O estatuto são os conjuntos de regras, tá? Que vão realmente precisam ser realmente seguidas para garantir a qualidade do meu idoso. E ela é a lei que foi sancionada, né, no número 10.741 em 2003. O Estatuto do Idoso ele é um instrumento legal importante que regula os direitos assegurados ao meu idoso. Ele é muito mais abrangente que a política nacional do idoso, pois trata dos direitos fundamentais, medidas de proteção, políticas de atendimento ao meu idoso, com ações de fiscalização das minhas entidades de atendimento e das infrações administrativas, do acesso à justiça, dispondo sobre a proteção judicial dos interesses difusos, coletivos, individuais, indisponíveis, dos crimes e disposições gerais. Vou fazer um resumo. Quando eu falo de política nacional do idoso, eu falo assim de modo geral, né? Quais são, por exemplo, leis, né, do meu idoso que eu tenho que seguir, tá? Mas ela fala só assim, por exemplo, meu idoso, ele tem o direito, sei lá, de ter um lar. O Estatuto do Idoso, ele pega essa lei da política do idoso e amplia. Então, ele fala assim, o Estatuto, ele diz que o idoso tem direito a ter um lar. Aí, dentro disso, ele fala, mas esse lar tem que ter uma pessoa para fiscalizar, tem que ter um teto seguro, tem que ter uma boa iluminação, entendeu? Ele como que ele fugiu a palavra agora? Mas é como se ele ampliasse o cuidado, tá? A política nacional, ela só fala que o idoso tem que ter um lar. Aqui ele destrincha, lembrei a palavra, o estatuto ele destrincha que esse idoso tem que ter um lar, mas o que esse lar precisa conter? Deu para entender? Ambos defendem leis, ambos defendem os direitos, mas o estatuto ele destrincha uma lei geral, ok? O Estatuto do Idoso assegura ao cidadão idoso os direitos sociais, criando condições que promovam sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, tá? Então, ele vem aqui assegurar que esse idoso tenha moradia, que esse idoso seja levado ao médico, que esse idoso pratique exercícios, que esse idoso viva em comunidade. Ele é muito mais amplo do que a política nacional, ok? O estatuto, ele segue algumas obrigações e deveres. Prestem atenção aqui.
hashtag deveres, né, obrigações do estatuto. Quais são eles? Então, ele estabelece como dever da família, da sociedade e do poder público assegurar o idoso com absoluta prioridade o efetivo direito à vida, à saúde, à alimentação, ao transporte, moradia, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária, tá? Então ele determina que é função de todo mundo cumprir com esses requisitos básicos. Então todo mundo tem que garantir, né, tanto a minha família quanto a minha sociedade, quanto o meu estado, né, o que seria aqui as funções políticas, que esse idoso, né, tem os seus direitos básicos de vida preservados. Além disso, ele transforma em crime com penas que vão até 12 anos de prisão, maus tratos à pessoa idosa, tá? Proíbe a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados por idade. Isso aqui é importante até para vocês, tá? Muitos planos de saúde têm a mania de querer cobrar a mais por idoso, tá? Só que assim, vou deixar bem claro. O plano de saúde tem o direito de, por exemplo, um RN ter um plano de saúde no valor, vamos supor, de R$100. O adulto, o plano dele ser 400, o idoso ser 900. Isso o plano de saúde pode diferenciar, né, por idade. O que ele não pode é dentro de, do plano de saúde do meu idoso, ele falar, por exemplo, que o idoso de 60 a 70 anos vai pagar 900, o idoso de 70 a 80 vai pagar 1.000 e o idoso de 80 a 100 vai pagar 2.000. Isso ele não pode fazer, tá? O valor tem que ser o mesmo desde os 60 anos até, sei lá quantos anos a pessoa quiser viver, tá? Assegura o fornecimento de medicamentos, especialmente os de uso contínuo, como para tratar, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, tá? Então isso é direito do meu idoso e ele tem que ser cumprido. Tem que assegurar o idoso com mais de 60 anos que vivem com famílias carentes o benefício de um salário mínimo. Isso é outra coisa que muitos de vocês não sabem. Então, todo mundo que tem um idoso com mais de 65 anos, tá? E essa pessoa passe por dificuldades, seja de uma família carente, né, que receba aí até um salário mínimo no máximo, ele tem direito a receber um salário mínimo também, tá? Então, se essa família ela é realmente muito carente e ela tem ali um idoso, né, ela tem o direito de receber mais um salário mínimo. Tenho que garantir a prioridade ao idoso na compra de unidades em programas habitacionais públicos. Então, sabe esses projetos tipo Minha Casa Minha Vida, essas coisas? O idoso, ele é a primeira pessoa que tem direito a comprar essas casas, tá? Então, se tiver um sorteio para ter esses lares, ele tem que estar, uma porcentagem disso tem que ser reservada só para idosos, tá? E aí, voltando a falar um pouquinho sobre a Política Nacional da Saúde do Idoso, na portaria 2528, de dia 19/10/2016, ela busca garantir a atenção adequada e digna para a população idosa do meu Brasil. Estabelece os princípios e diretrizes em consonância com o Sistema Único de Saúde, tá? Direcionando medidas individuais e coletivas em todos os níveis de atenção à saúde. Então, a gente viu lá que lá atrás foi sancionada a Política Nacional de Saúde do Idoso, porém ela trabalhava de forma individualizada, então era só ela, né, a nível governamental. Em 2006, ela começa a atuar trabalhando junto com o SUS, então a gente começa a ter outras leis para o idoso que envolve a saúde dele em conjunto com esse SUS, né? E garante então alguns outros benefícios para essa população. E quais então são esses direitos, né, através da Política Nacional da Saúde que a pessoa idosa adquiriu, né, quando houve então a junção da Política Nacional com a política do SUS? Então a gente obrigatoriamente tem que promover o envelhecimento ativo e saudável, né, que foi o que a gente já discutiu nas outras aulas.
Eu tenho que dar atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa, então é ver esse paciente como um todo, né? Não é só trabalhar o corpo dele, esquecer a mente dele, que muitos idosos têm depressão, se isolam, né? E as pessoas só querem ver o físico dele. Ah, será que ele é hipertenso? Será que ele é diabético? Às vezes ele não é hipertenso nem diabético, mas ele tem uma depressão com tendência a suicídio. Então a gente tem que ver ele como um todo. Tem que ter estímulo às ações intersetoriais visando a integralidade da atenção. Então aqui é trabalhar todo mundo junto mesmo. Então é garantir que esse idoso tenha um trabalho, se ele não for aposentado, é garantir que ele tenha acesso à saúde, é garantir que ele tenha uma boa alimentação, tá? E aí a gente vai atrás de vários recursos, tá? Para esse idoso. Tenho que prover recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da minha pessoa idosa. Então, por exemplo, acontece muito em asilo, as pessoas jogam os idosos lá e abandonam os idosos lá, e aí esse coitado não passa mais numa consulta médica nem nada, ou passa uma vez por ano, né? E na verdade a gente tem que promover essas ações assim voltadas à saúde com frequência, principalmente no idoso que é mais debilitado, tá? Outro direito é o estímulo à participação e fortalecimento no controle social, que é aquela questão que eu tô batendo muito na tecla. Gente, não isolem esse idoso. Idoso isolado é risco de suicídio, eles ficam depressivos muito fácil. Então a gente sempre tem que colocar ele na sociedade, não tirá-lo da sociedade, tá? Tenho que ter a formação e educação permanente dos meus profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa, que é justamente o que estamos fazendo aqui. Vocês estão se capacitando, né, para cuidar de pessoas idosas. E a gente tem que trabalhar muito isso, porque por muitos anos a saúde do idoso foi largada às traças, igual diria Zé Neto Cristiano, né? Então, gente, a gente tem que ter essa consciência, que a gente tem que ter cuidados de saúde voltado para esse grupo, porque ele não é um adulto grande, nem uma criança, né? Porque o povo tem mania de falar que o idoso, depois de velho, volta a ser criança, e não é isso, tá? Ele tem as restrições dele e a gente tem que trabalhar para ajudar eles, tá? Divulgação e informação sobre a Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa para os profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, porque como eu acabei de trazer aqui um monte de informações que provavelmente vocês não sabiam sobre direitos que eles têm e muita gente não reconhece, né? Como, por exemplo, essa história de cobrança diferenciada nos planos de saúde, né? Promoção e cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa. Então aqui foi o que eu falei, a gente usa todos os nossos recursos. Preciso de uma assistência social, às vezes a gente consegue fechar contrato com firmas que doa X cestas básicas por mês para instituições como asilos, né? A gente tem que ter essas parcerias. E fazer o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas focados na saúde do idoso. Além disso, a gente tem diretrizes para os cuidados das pessoas idosas no meu SUS, né? Que é feita através da proposta do modelo de atenção integral. E toda vez que eu falar, gente, de forma integral, é olhar o paciente como um todo, ok? Cuidados integrais é corpo, espírito e mente. Só para ficar mais fácil. Então, assim, a Coordenação da Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde publicou nos anos de 2013 e 2014 o documento Diretrizes para o Cuidado das Pessoas Idosas no SUS, proposta de modelo de atenção integral, que tem por objetivo orientar a organização do cuidado ofertado à pessoa idosa no âmbito do meu SUS. Então, são os cuidados que eu tenho que ter com esse idoso lá no SUS, tá? Potencializando as ações já desenvolvidas e propondo outras estratégias para fortalecer essa articulação, né? E qualificação do cuidado e ampliação do acesso das pessoas idosas aos pontos de atenção, né? Das redes de atenção à saúde. Então, eles promoveram algumas diretrizes de forma que esse cuidado realmente chegue ao idoso. Porque às vezes a gente tem idoso acamado que não consegue se locomover até uma unidade. Então, eu tenho que cuidar desse paciente. E aí, o mais certo é eu fazer a minha unidade chegar até esse paciente. No caso, o meu profissional de saúde chegar até ele, né? E prestar
os devidos cuidados. E aí a gente trabalhou atualizando alguns recursos, por exemplo, isso que eu acabei de falar, então foi feita as visitas domiciliares, tá? E a gente batalha para criar outros fatores que vão aproximar esse idoso da minha assistência, né, garantindo a sua melhor qualidade de vida. A atenção básica é a principal porta de entrada para o SUS. Gravem isso, gente. Toda vez que alguém perguntar, isso não é nem matéria de vocês, mas eu sempre aproveito esse gancho. Esse é outro tema de concurso público. A porta de entrada da rede de saúde, a vida inteira vai ser a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, o postinho de saúde, tá? Ou a ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, que nada mais é do que o postinho de saúde, ok? Por que a gente fala que ele é a porta de entrada? Porque, na verdade, as pessoas usam pronto-socorro de forma errada. O pronto-socorro, na suma teoria, ele é para urgência e emergência. Só que a gente, às vezes, tá resfriado, corre no pronto-socorro. A gente quebra a unha, a gente corre pro pronto-socorro. E, na verdade, assim, hipertensão, diabetes, problemas crônicos, gente, seria tudo no posto de saúde. Porque o posto de saúde, ele vai te guiar. Então, às vezes, você precisa passar com um especialista. Quem vai fazer esse encaminhamento é o posto de saúde. Às vezes, você precisa operar. Quem tem que fazer esse encaminhamento é o posto de saúde, tá? Então, por isso que a gente fala que ele é a porta de entrada. Mas, voltando aqui para nossa aula. Então, né, a atenção, ela é a principal... A atenção básica, ela começa, né, ali na porta de entrada do SUS, que é o meu postinho, e apresenta-se como ordenadora do cuidado. E essa deve considerar a especificidade do grupo populacional a partir da sua capacidade funcional. Então, toda vez que a gente, né, leva lá o meu idoso lá no posto de saúde, ele vai ser triado e vai ser classificado e a gente vai ver o que ele precisa, tá? E a gente faz isso para todas as pessoas. Vendo se quem que precisa de um cuidado mais urgente, quem dá para segurar um pouquinho mais, tá? Essa é a função da minha atenção básica. Aí ele até complementa que nesse sentido, a estratégia fundamental é lançar mão da avaliação multidimensional da pessoa idosa, que auxilia no planejamento do cuidado, sendo necessariamente realizada pela equipe interdisciplinar. O que ele quer dizer aqui, gente? Não adianta eu querer tratar todos os idosos num clínico geral, tá? A princípio, todos vão passar no clínico geral. Só que, por exemplo, vai ter idoso que vai precisar de um gastro, vai ter idoso que vai precisar de um proctologista, vai ter idoso que vai precisar de um oftalmo. Então, a gente tem que trabalhar toda a equipe junto, né? E encaminhando e cada um fazendo a sua parte. Então, às vezes eu tenho um idoso obeso que ele vai passar no clínico, o clínico vai avaliar, vai orientar ele, mas já encaminhar ele para o nutricionista. Vai chegar no nutricionista, ele vai fazer uma dieta. E aí a gente automaticamente, se ele é obeso, ele vai precisar de um cardio, né? E aí ele vai passar no cardiologista, o cardiologista vai fazer a parte dele. Então é um trabalho em equipe. Todo trabalho feito num posto de saúde, ele tem que ser integral por causa disso. A gente vai trabalhando cada um na sua área, mas no final das contas a gente está trabalhando com um paciente, tá bom? Então a gente tem que garantir a qualidade de vida deste paciente com medidas específicas para este paciente. Algumas iniciativas integradas são importantes para se conhecer as vulnerabilidades do grupo populacional, como, por exemplo, a caderneta de pessoa idosa, o caderno de atenção básica e a capacitação dos profissionais. Então, a gente tem instrumentos que a gente usa, né, para auxiliar nesse cuidado. E aí, a caderneta da saúde da pessoa idosa é um dos parâmetros que a gente usa, né, que a gente anota todas as consultas que ele passou, todos os dados importantes, se ele é hipertenso ou não, etc. A gente vai construindo um histórico desse paciente, tá? O desafio consiste em incluir a discussão sobre o envelhecimento da população brasileira nas agendas estratégicas das políticas públicas. No âmbito da saúde, o desafio é ampliar esse acesso e incluir e potencializar o cuidado integral, concretizar ações intersetoriais nos territórios com foco nas especificidades e demandas do cuidado da população.
Então, como eu acabei de falar, gente, cada pessoa tem que ser olhada de forma individual. E o que acontece no SUS é que a gente tem uma grande quantidade de pessoas usuárias do SUS. Então, nem sempre é possível fazer as coisas rápidas, tá? Esse é o nosso desafio. A gente tenta olhar cada um de forma integral, mas às vezes acaba passando uma coisa ou outra, tá? Porque o SUS ainda não tem perna para lidar com todo mundo. Cabe destacar que o cuidado da saúde da pessoa idosa apresenta características peculiares quanto à sua apresentação, instalação e desfechos de agravos em saúde, traduzidas pela maior vulnerabilidade a eventos adversos, necessitando de intervenções multidimensionais e multissetoriais com foco no cuidado. Então, a gente sabe que um idoso, ele é sempre mais vulnerável a ter vários processos de saúde. E esse é um outro desafio. Como prestar esse cuidado, né, de forma integral e correndo contra o tempo, vamos se dizer assim, já que esse idoso, ele é mais vulnerável no sentido assim, eu pego uma doença, uma pessoa jovem, ela tem um sistema de imune de defesa muito melhor do que o de um idoso. Então, muitas patologias o meu próprio corpo combate. O do idoso, infelizmente, não. Pelo contrário, às vezes ele ajuda a doença a evoluir. Então, esse é um dos outros desafios que a gente tem. E quais são os direitos da pessoa idosa, né, quando a gente fala de saúde? Então, eu já citei alguns lá atrás, mas aqui os mais específicos é a atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do SUS, garantindo um acesso universal e igualitário, um conjunto articulado contínuo de ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da minha saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Então aqui é aquela tecla, cuidado integral com esse paciente, né? Não adianta eu querer investigar uma doença X se eu não tiver a intenção de tratar, né? Porque isso aí é só gerar preocupação e sem cuidado não vai resolver, né? Então esse cuidado tem que ser contínuo e integral, né? E eu sempre tenho que desenvolver ações de prevenção. Eu sempre falo nas minhas aulas, gente, é muito mais fácil eu prevenir uma doença do que eu tratar ela depois que ela estiver instalada, tá? Então eu tenho que ter esses hábitos de prevenção de doença. Eu tenho que promover saúde. Eu tenho que proteger o meu paciente. E para aquele que já está doente, o meu objetivo é recuperá-lo, tá? E fazer a inclusão dessa pessoa, né, na sociedade, observando as principais doenças que ela pode sofrer e trabalhando, né, para não desenvolver essa doença. Ele tem direito a acompanhante em caso de internação ou observação em hospital. E aqui eu vou fazer um parêntese gigantesco para a vida de vocês. Quando vocês estiverem de plantão, muitas pessoas vão falar assim: porque ele tem direito de acompanhante, né? Primeiro, ele tem direito se ele tiver 60 anos ou mais, tá? E aí, tem outros familiares que vão olhar e falar assim: mas não, outros familiares não, na verdade, outros funcionários que vão falar assim: mas você é obrigado a ficar aqui. Vai falar pro familiar: você é obrigado a ficar aqui. Ele é idoso, você tem que ficar aqui, principalmente paciente que dá trabalho, tá? A gente tem que ter essa consciência, nós da enfermagem, porque às vezes a gente quer se livrar, né, de um pouquinho das obrigações, e a gente fala pra família: você é obrigado a ficar aqui porque ele tem mais de 60 anos. Na verdade não, tá, gente? Na verdade, esse paciente, ele tem um direito, mas ninguém é obrigado a ficar no hospital com esse idoso, porque a partir do momento que ele está internado, ele é de nossa responsabilidade, tá? Então, às vezes a família não vai querer ficar com esse idoso. Aí ele não tem, assim, é direito dele se recusar, tá? Do mesmo jeito que é direito do idoso a ter um acompanhante, é direito do acompanhante recusar ficar, tá? A verdade é bem essa. Então, não necessariamente ele precisa 24 horas, tá? A gente pede, a gente orienta a família, principalmente aqueles pacientes que são mais dependentes, porque a gente não tem pé, né, pra ficar 24 horas com aquele paciente, mas não que seja uma obrigação, tá? Ele tem direito de exigir medidas de proteção sempre que seus direitos estiverem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade, Estado, família, né?
ou do curador ou de entidade de atendimento, tá? Então, se ele se sentir prejudicado a qualquer momento, ou humilhado ou discriminado, ele tem o direito de ir lá e fazer uma denúncia, e é isso aí, é direito dele. Ele tem direito de ter desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. Ele tem que ter a gratuidade no transporte coletivo público urbano e semi-urbano, com reserva de 10% dos assentos, tá? Desse transporte coletivo tem que ser pro idoso. E deverão ser identificados com uma placa especial de reserva. Então é só vocês entrarem em qualquer ônibus que vocês vão ver que tem um assento preferencial de idoso, que as pessoas não obedecem, mas se chega um idoso e ele quiser processar quem estiver sentado no lugar dele, ele pode. O mesmo vale para shopping, quando a gente estaciona na vaga deles, tá? Se eles quiserem meter um processinho na gente, eles estão assim, suave. Enfim. Eles têm reserva de 2 vagas gratuitas no transporte interestadual para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos e desconto de 50% para os idosos que excedem essas vagas, tá? Eles têm direito à reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados, prioridade na tramitação dos processos e dos procedimentos na execução de atos de diligências judiciais, que nem, por exemplo, a história que eu falei que eles são prioridade na compra de casas populares, tá? Direito de requerer o benefício de prestação continuada, que é o BPC, a partir dos 65 anos de idade, desde que não possui meios para prover sua própria subsistência ou de tê-la provida pela família. Esse benefício, gente, é um direito que eles têm de receber uma verbinha caso eles não tenham renda, tá? Direito de 25% de acréscimo na aposentadoria por invalidez em casos especiais. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra o idoso devem ser objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados e autoridade sanitária, bem como deve ser obrigatoriamente comunicado por eles a qualquer das seguintes órgãos. Então, eles podem, em caso de maus trato, comunicar a autoridade policial, o Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso, Conselho Nacional de Idoso e um extra aqui que é a equipe de saúde, que somos nós, tá? Que geralmente quem vai perceber as agressões somos nós. E era isso, meus amores. Beijos, até outra semana.